Boa noite, bom dia, boa tarde, queridos alunos, Sônia, Mariana, Rafael. Estamos gravando essa nossa 13ª aula, pós-feriado, depois da prova, tivemos um feriado e agora estamos no nosso 13º encontro. Danilo, Fernando, Gilson, Laís, Mariana, Matheus, Rafael, Sônia, todos estão aqui inicialmente presentes na nossa 13ª aula. Esta aula está sendo gravada e pela parte da manhã já fizemos uma aula semelhante a essa, né, com o mesmo conteúdo. E agora, então, à noite, 19 horas, estamos iniciando esse nosso 13º encontro. Lembrando que as notas já foram lançadas da M2, foi um estudo de caso que eu comentei no início, né, da aula em que ele foi realizado, e nós praticamente traduzimos, né, para você que houve aqui. Caiu um pouco a imagem, acho que voltou. Tudo certo, voltou a imagem, o som. Naquele estudo, sim, né, Rafael, ok. Naquele estudo de caso que nós passamos para vocês resolverem, né, que é um estudo de caso administrativo, eu fazia um alerta, né, no início da aula, né, que se tratava de uma peça administrativa. Então, não era uma peça judicial. Por quê? Porque nós estávamos estudando os processos administrativos tributários. Ou seja, a União, os estados e os municípios, eles buscam arrecadar os seus tributos num primeiro momento de forma administrativa. Então, a fiscalização vai para a rua, os auditores auditam as contas das empresas, as contas, e etc. Então, a primeira relativa à tentativa de... Deixa eu fechar essa câmera aqui do lado, pode ser que melhore. A primeira tentativa que os entes federativos fazem é via administrativa. Isso não impede, logicamente, que se faça via judicial. Uma coisa não tem a ver com a outra no primeiro momento. Então, quando eu fiz aquele estudo de caso na aula anterior à prova, era uma impugnação ao lançamento de um tributo, né? Era uma peça administrativa que buscava a impugnação da ação fiscalizatória que lançou o tributo. No caso, era um ICM lançado em virtude de uma exportação de um produto ao exterior e tal. Nessa peça que nós trabalhamos na prova, por isso que eu estou comentando isso agora, para deixar mais claro, eu disse para vocês que já havia um julgamento de primeira instância administrativa e que nós teríamos que fazer um recurso administrativo, né? Um recurso que a gente chama de recurso voluntário, ou seja, o contribuinte tem saído a imagem e o som para mim aqui. Não sei se vocês estão sentindo alguma interrupção. Professor, boa noite, tudo certo? Boa noite. Tudo? Tá saindo o mestre voltando, saindo e voltando, áudio e imagem sua aí. Pois é, eu tenho visto aqui. Começa a rodear o microfonezinho e a câmera de vídeo aqui, ela começa a girar como se estivesse rebobinando, se reconfigurando. E eu desliguei a câmera pequena para que não ficasse muito pesado. Mas o sinal da internet está bom aqui, não estou sentindo nenhum problema. Então a gente vai seguindo. O único que está com um pouco de sinal é o Rafael Santilli, que tem um pouco menos de sinal. O restante está com o sinal cheio aqui. Então, se não houver mais interrupção, a gente vai prosseguindo. Então, o que eu falava naquele momento, né, da prova, ou do estudo de caso? Eu falava que era uma segunda tentativa, um recurso administrativo, né, uma segunda tentativa para anular o lançamento feito pela fiscalização. Mayra, boa noite. Sônia, boa noite.
Mariana, boa noite, Rafael, todos aqui, Flávia. O que dizia o problema, né? Dizia que um fiscal do município de Balneário, percebendo que havia um fato gerador de um tributo, no caso, um serviço de telecomunicações, ele notificou uma empresa, ou seja, lançou o tributo não declarado pela empresa, referente ao ano 2013 e referente ao ano 2014. Ou seja, depois de anos, passado algum lapso temporal, esse fiscal foi até a empresa e descobriu que a empresa prestou um serviço aqui em Balneário em 2013, 2014. E lançou esse tributo em 2021. Ou seja, depois de muito tempo, houve uma fiscalização e o lançamento do tributo para constituir um crédito tributário. E notificou a empresa para pagar esse crédito. O prazo é bastante longo, diz a Flávia, mais de 8 anos, né? 2013, então 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. O de 14, 7 anos. O de 13, 8 anos. Qual é o prazo que o Estado tem para lançar um tributo em função de um fato gerador ocorrido? Um fato gerador tributário que tenha ocorrido. Qual o tempo que tem o Estado para se acordar, fiscalizar e lançar o tributo? Ou seja, determinar a existência de um crédito tributário, que é o próprio lançamento. A lei, o Estado sabe que existe. A hipótese de incidência, no caso, era prestar o serviço. O 2013, 2014. Aí o Estado, no caso o município, demorou 8 anos. Constituiu o crédito tributário. O Código Tributário Nacional prevê expressamente duas formas de extinção do crédito tributário, a decadência e a prescrição. E eu comentei isso no início da prova. Eu disse, olha, não confundam decadência com prescrição. Decadência é a perda do direito material, é a perda do crédito em si. O direito de lançar o tributo, constituir o crédito. Isso é decadência. Depois de constituído o crédito, tem um prazo para cobrar esse crédito, que é o direito formal. Então, existe o direito material e o direito formal. E isso são duas formas de extinção do crédito tributário. Ou se extingue pela decadência, se não for extinto pela decadência, pode até ser extinto pela prescrição. A decadência começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador. O fato gerador foi 2013, então 14, 15, 16, 17, 18, ou seja, até 2018 era possível lançar esse tributo, porque ainda não teria decorrido 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador. Se o fato gerador foi 2013, começa a contar a partir de 2014, então 14, 15, 16, 17, 18. Quando é que foi lançado esse crédito? Em 2021. Então, aqui aconteceu a decadência. O contribuinte foi notificado para pagar esse tributo. Ele disse, não, tudo bem, não está prescrito essa cobrança. Não está prescrito, mas está decaído o lançamento desse tributo. Por quê? Porque passaram-se mais de 5 anos. No caso, passaram-se 8 anos do fato gerador. Então, a preliminar de decadência, a primeira coisa que vocês tinham que acertar que era um recurso. Eu, inclusive, disse aqui que era um recurso. Até no arquivo ele dizia que era um recurso. Então, quem disse que era um recurso já tinha 30% da prova, 33% da prova. Quem defendeu essa preliminar de decadência, não de prescrição, porque prescrição não havia nesse caso, quem defendeu como preliminar a decadência tinha mais 33%, dava uma nota 6 e pouco. E quem depois tratou de que as telecomunicações, o serviço de telecomunicações não incide ISS, e sim incide ICMS, completaria a nota 10. Então foi esse o critério que eu adotei. Quem acertou duas dessas três, eu já dei 8, 7 e 8, não lembro bem. Acho que depende da peça, variou entre 7 e 8. O ideal seria 6 e pouco, mas eu arredondei para 7 e uns eu dei 8 porque era uma peça mais completa.
alguns trouxeram jurisprudência, alguns trouxeram algumas súmulas, etc. Então, quem acertou o recurso, a decadência e a ilegitimidade ativa do município cobrar algo que é do Estado, que o ICM é do Estado, e as telecomunicações incidem ICM, não incidem Imposto sobre Serviço, aí eu dei 10. Certo? Então, esse foi o critério adotado. Então, variou um pouco aí, porque alguns eu sei que fizeram junto uns com os outros, as peças eram muito semelhantes ou idênticas, tudo bem. Como a prova está liberada aí no sistema, também não tem como o professor ficar controlando isso. Se fosse presencial, eu detectaria que haveria uma cola, alguma coisa, mas como eu liberei para vocês conversarem, discutirem, está tudo certo. Não é esse momento aqui no 9º semestre para a gente ficar se preocupando com isso. O que me importa é que vocês aprendam a fazer essa peça, que é um recurso administrativo. Então, vocês fizeram, antes do recurso, uma impugnação ao lançamento do tributo, era um outro estudo de caso, e na M2 vocês fizeram um estudo de caso, que era o recurso voluntário previsto no decreto 75/74, né, de 2011. E todos os códigos tributários municipais e todos os códigos tributários estaduais prevêem também esse recurso em grau de recurso no âmbito administrativo. Então, nós esgotamos aqui o assunto processo administrativo tributário. Processo administrativo tributário se dá para a cobrança, para o lançamento e a cobrança de tributos na via administrativa. Para isso serve o processo administrativo tributário, para que haja a fiscalização, lançamento do tributo e a cobrança administrativa. Agora, encerrada essa etapa, nós temos que ir para o processo judicial tributário. Processo judicial tributário, que é o assunto que nós vamos começar hoje, que é a unidade 3. Então, nós teremos essa aula de hoje, nós teremos na semana que vem bancas, que aí não teremos aula, teremos bancas de apresentação de monografia, e depois, semana que vem é dia 16, né? Dia 16... ou 17, depois nós teremos mais 2 aulas teóricas para que a gente possa, lá no dia, acho que 7 de dezembro, fazer a M3, que é uma peça. Nos mesmos moldes que nós fizemos aqui, na M2, eu vou passar para vocês um estudo de caso, vou comentar, vocês vão elaborar uma petição judicial, aí sim vai ser uma petição judicial, uma peça judicial, porque agora nós vamos partir para o processo judicial tributário. Professor, então o Estado tenta cobrar administrativamente o contribuinte. Se ele não consegue cobrar administrativamente, ele tem ainda a última tentativa de cobrar, que é judicial, ou seja, através do Poder Judiciário. Então, se pelos próprios meios, né, administrativos, o Poder Executivo não consegue cobrar o tributo, ele vai até o Poder Judiciário e instiga o Poder Judiciário a ajudá-lo a cobrar o tributo, né? Então, a ação para a cobrança do tributo é a ação de execução fiscal, que existe uma lei que regulamenta essa ação, que é a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830 de 1980, uma lei lá antiga, que é praticamente um código de processo de execução judicial fiscal, um código de processo de execução fiscal, que determina quais são os caminhos, inclusive quais são as atitudes que o juiz vai tomar num processo específico que é da execução fiscal. Então, aqui agora a unidade 3 se inicia para que tratemos das ações possíveis no âmbito do Poder Judiciário. Uma coisa importante que eu preciso ressaltar com vocês, se vocês estão me escutando bem aí, é que se eu fizer uma impugnação administrativa e protocolar uma ação judicial tentando anular o lançamento de um tributo, veja, eu fiz uma impugnação administrativa para anular um lançamento de um tributo. Aquela peça que vocês fizeram, a primeira que vocês fizeram, no âmbito administrativo. E se eu não aguardar o resultado dessa impugnação e já protocolar uma ação para anular o mesmo tributo, o mesmo caso, anular o mesmo lançamento, bom, aí eu estou abrindo mão do processo administrativo. No momento que eu judicializo uma questão tributária sobre o mesmo assunto, eu abro mão de tramitar administrativamente o processo. Nós vamos ver aqui as características do processo judicial tributário, as características gerais, vamos ver hoje, até o slide número 14. Então, até o slide número 14, que eu já vou começar a abrir daqui a pouco aqui com vocês, nós vamos trabalhar as características gerais,
as garantias constitucionais ao ingresso no Poder Judiciário, o contraditório e ampla defesa, que são instrumentos necessários para entender os processos administrativos, os processos judiciais tributários. A Flávia pergunta assim: aí a decisão só será válida de forma judicial? Claro, Flávia, que se eu estou discutindo a cobrança de um tributo no âmbito administrativo e não aguardo a decisão no âmbito administrativo, já ingresso em juízo, a decisão judicial prevalece sobre a decisão administrativa. Então, mesmo que no administrativo o processo até continuasse, a decisão dele não vai ter valor superior à decisão judicial. Até porque o processo no âmbito administrativo, ele não goza da imparcialidade, ele não goza nem da isenção, que são duas coisas diferentes no direito. Isenção é uma coisa, imparcialidade é outra coisa. Eu ressaltei muito isso hoje pela manhã, na aula da manhã, porque de um juiz se exige e deve ser cobrado a imparcialidade nas suas decisões. Isso não quer dizer que esse juiz, sendo uma pessoa, um ser humano, não pode se exigir dele que ele seja isento. Por quê? Porque existe todo um passado daquela pessoa, toda uma criação, toda uma cultura que está enraizado. As sensações do universo imprimem naquele ser humano e isso forja o seu pensamento. Isso é um trabalho filosófico aí que a gente tem um grupo de estudo que desenvolve isso. As impressões da natureza naquele ser vivo é que faz com que ele pense, possibilita o pensamento. Aí, combinações químicas, sinopses de neurônios e tal, faz com que a pessoa tenha pensamentos. Os pensamentos são muito ligados a estas impressões. Então, exigir isenção é difícil de uma pessoa. Mas quando ele está no cargo de juiz, via concurso público ou no quinto constitucional, se ele é um desembargador nomeado pela OAB e passa a ser um juiz, a imparcialidade é essencial nele. Eu dei até um exemplo assim: um filho de um fazendeiro se torna juiz, estudou direito, se torna juiz. Se tiver uma invasão do MST e houver uma ação por parte do fazendeiro de reintegração de posse, ele, por não ser isento, por ele ser filho de fazendeiro, a tendência é ele julgar favorável ao dono da terra a reintegração de posse. Caso esse juiz seja filho de um pequeno agricultor que militou no movimento sem terra, se torne juiz, o julgamento dele, embora tenha que ser imparcial, não gozará de isenção plena, porque ele terá no seu íntimo algumas coisas trazidas do seu passado, como filho de um pequeno agricultor com dificuldades, que militou no movimento sem terra, sei lá. Não quero aqui discutir o mérito do movimento ou não, isso não interessa. Se tem razão, não tem, se o fazendeiro tem razão, não quero discutir. Só estou dando dois exemplos, inclusive, para não haver briga aqui, de que não há como exigir a isenção de uma pessoa. Agora, a imparcialidade é a que aparecer. No caso do processo administrativo tributário, como que eu exijo isenção do auditor, que julga em primeira instância, se ele quer cobrar o tributo? Se foi ele que lançou e se é ele que quer receber o pagamento. Aí eu faço uma impugnação, cai na mão dele. Ele não será nem isento, muito menos imparcial. Aí eu apresento um recurso. Aí começa a melhorar um pouco as minhas chances como advogado do contribuinte. Por quê? Porque em grau de recurso vai para o Conselho Superior de Recursos. Metade são governamentais, os membros, e metade não são do governo. Então eu já começo a ter uma chance da imparcialidade aparecer melhor. Mas, se eu não consigo um resultado positivo em grau de recurso administrativo, aí eu tenho que entrar em juízo. Porque lá em juízo, em tese, esse juiz será mais isento e também deverá ser imparcial no seu julgamento. Ou seja, as decisões judiciais prevalecem sobre as decisões administrativas. Então, isso é uma lógica do processo judicial tributário. Quando eu ingresso em juízo para discutir algo que eu estou já discutindo no âmbito administrativo, esquece aquele julgamento, porque ele não tem mais valor, ele não terá mais valor, porque ele não vai se sobrepor a uma decisão judicial. Certo?
Então, isso é uma das características do processo judicial tributário. Processo judicial tributário, a prevalência dele, a importância dele e a superioridade dele nas decisões que envolvem essas questões tributárias. A Flávia entendeu, né? E era isso que eu queria saber. Então, ok. Bom, falamos da prova, do estudo de caso, agora falamos um pouco sobre processo judicial tributário, e aí vamos abrir aqui os slides que eu já deixei à disposição de vocês do material didático, e agora eu coloquei aqui. Professor, só queria perguntar uma coisa referente ao processo administrativo. Os processos administrativos, eles têm prazo todos iguais? Tipo assim, para você ter uma resposta? Isso está definido no âmbito federal, está definido no decreto 75/74, certo? Então tem um prazo, sim, tem prazo para impugnação, normalmente é 30 dias, tem prazo de recurso, que normalmente é 15 dias, e depois tem prazo para os despachos do pessoal administrativo, né? Existe prazo. A Constituição garante um prazo, foi colocado um inciso 78 no artigo 5º da Constituição, que diz que os processos administrativos e judiciais deverão obedecer um prazo razoável, só que não diz quanto é que é esse prazo, mas os decretos e os códigos tributários municipais e códigos tributários estaduais e o decreto federal 75/74, que normatizou aquele decreto-lei 70.235 de 72, né? Lá existem sim os prazos processuais administrativos, lá estão bem. Então, por exemplo, uma consulta tem que ser respondida em 30 dias, né? É claro que não vai ter prazo para o recurso ao Conselho Superior de Recursos, porque vai depender da pauta deles lá, mas aí não tem prazo. Mas tem prazo para recorrer, assim como tem prazo para recorrer na Justiça Comum, na Justiça Federal, pelo Código de Processo Civil, né? Então, existe sim alguns prazos, outros não, né? Depende da situação específica, né? Eu fiz um requerimento para o SPU, já tem 6 meses e os caras não respondem. Existe alguma coisa que possa fazer? Não, né? Foi uma consulta? É um requerimento pedindo que eles se manifestem sobre uma linha, a linha do SPU, né? Aquela linha. A linha imaginária lá. Eles não têm prazo definido. Por isso que eu digo, na Constituição foi colocado que terá duração razoável e tal, mas o que é uma duração razoável para ti? 6 meses? Para alguns vai ser 1 ano, para outros vai ser 2 anos. Teria que haver uma regulamentação, como não foi determinado, ainda ficou vago, né? Diz a Flávia, está certo? Ficou vago isso. É um direito fundamental, imagina, do artigo 5º, inciso 78 da Constituição. Quem quiser trazer aqui para nós, até é bom trazer aqui o texto. O Gilson, que está aí esperto, aí pega o inciso 78, que eu acho que é o último. Regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, artigo concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período e tal. Tem prazo, mas processo administrativo no âmbito da administração pública federal, já no âmbito da administração pública estadual e municipal vai depender da sua regulamentação, né? Esse é o artigo 49 da lei. Lei 9.700. Essa lei é a lei do processo administrativo federal. Essa é a lei do processo administrativo federal. Não está nem no decreto que regulamenta os processos tributários, né? Que é o decreto 75/74, que regulamenta, em tese, um outro decreto que tem força de lei, que é o 70.235. Nesse caso aqui específico, de fato, tem esse prazo. Assim como tem prazo de 30 para impugnar, tem 30 para a administração após a instrução do processo. Então, quanto tempo vai durar essa instrução do processo administrativo? Não tem prazo. Depois de findada a instrução, é que tem 30 dias para decidir. Salvo prorrogação por igual período, mais 30 se expressamente motivado, que é possível demorar 60 dias. Então, né?
Matéria de... a administração tem o dever de explicitamente emitir decisão dos processos sobre solicitação de reclamação em matéria de sua competência. Aí são previsões legais, né? Agora, o Hermes está meio ano. Eles podem alegar que ainda o processo não foi instruído completamente, né? Daí está demorando porque não tem a instrução completa. Depois de instruído, tem 30 dias para julgar, mas e aí a gente não fica nem sabendo quando é que termina a tal da instrução do processo, né? É difícil, pessoal, não é fácil essa vida nossa aí de advogado nesses caminhos administrativos, não é muito fácil. Por isso que às vezes eu até, se o cliente me pede, eu até faço a impugnação administrativa, faço o recurso administrativo. Às vezes eu faço até para ganhar tempo. Porque aí depois eu faço uma ação anulatória no Poder Judiciário, daí eu ganho mais um tempo. Às vezes o cliente, ele sabe que deve o tributo, mas ele foi fiscalizado, foi lançado o tributo, e ele diz, doutor, eu sei que devo, só que eu preciso ter a certidão, uma certidão positiva com efeito negativo, então como a impugnação suspende a exigibilidade do crédito, eu ainda vou conseguir ter uma certidão, então o senhor faça a impugnação, depois o senhor use o prazo do recurso, e depois nós entramos na justiça e vamos amarrar isso aqui 2 anos, 3 anos, 2 ou 3 ou 4 anos, não sei. Nesse tempo eu vou ganhar dinheiro e lá no final eu vou pagar com juro, correção monetária, mas tudo bem, mas pelo menos eu continuei trabalhando e daqui para frente eu vou pagar, mas aquilo para trás deixa assim, e vamos enrolar processualmente, vamos amarrar processualmente a receita nesse sentido, com impugnação, recurso, ações judiciais, etc. e tal. E se ganha um bom tempo. Ou seja, processualmente tu consegue amarrar o cobrador, que é no caso o Estado, que quer cobrar um tributo devido. E se o teu cliente diz que deve, tu não tem muitos argumentos, né? A gente vai ganhando tempo, né? A gente usa o tempo e vai cobrando o honorário do teu cliente lá, vai se mantendo trabalhando no processo dele, né? Então, às vezes, por vias processuais, se consegue ajudar o cliente também. Ah, professor, mas isso moralmente é recomendado? Não sei. Moralmente é defender o cliente, né? Ele sabe que deve, um dia ele vai ter que pagar, não teve decadência, não tem prescrição, as prescrições estão sendo interrompidas pelo processo, então um dia ele vai pagar, ou não vai pagar, não sei. Mas aí não é problema nosso do advogado, nós temos que ajudar ele a se manter funcionando como empresa e tal, e às vezes essa é a saída. Os meios processuais, às vezes, não é pelo meio material. A gente não vai nem discutir muito se ele deve ou não. A gente vai ganhar tempo apresentando várias peças. Devemos considerar imoral, claro, a Sônia está certa, não é imoralidade. Moralidade tem outro sentido. É usar dos meios disponíveis na lei para ganhar tempo. O governo ganha tempo para pagar, quando ele perde, ele tem o tal do precatório, que é uma aberração. Agora o governo federal ainda quer dar um calote nos créditos oriundos dos precatórios, então tem gente que trabalhou 10, 15, 20, 30 anos num processo e não vai receber, para poder pagar o Bolsa, não sei como é que é o nome agora, Bolsa Família, aí, sei lá. Então, o Estado caloteia, o contribuinte também dá balão. A minha mãe, ela só recebeu os precatórios porque a gente fez um acordo lá, ela ficou 20 anos esperando, quando ela estava quase morrendo, ofereceram lá 60% do valor, e a gente fez um acordo para ela poder pegar um pouco do valor ainda antes que morresse, senão ficaria tudo para os filhos, os herdeiros. Então isso é um escárnio, o tal dos precatórios. Estado de direito, negar o Estado de direito. Os precatórios professor, mas o governo precisa se programar para pagar, então tem que... Sim, mas aí ele se programa para pagar no ano seguinte e não paga no ano seguinte. Dá um balão para frente, vai não sei para que tempo. Então isso é desconsiderar que existe pessoas sérias, pessoas que estão tramitando um processo na justiça, que tem direito de receber. Novo Bolsa Família chama-se Auxílio Brasil. Mudou o nome,
Mas isso às custas desse calote dos precatórios aí, que são advogados, professores, servidores, pessoas que tiveram indenizações por parte do Estado, que devem ser pagas, que não vão receber. Além de atrasar o precatório, agora ele vai ser jogado para frente, sei lá para quando. Eu tinha 2 ações, tem uma ação de uma tia minha que faz mais de 25 anos que morreu o marido dela, que ela está esperando o precatório. Minha tia já tem 95 anos, não morreu ainda, e não quis fazer o acordo para receber a parte. E esse dinheiro está sendo usado, alguém está usando esse dinheiro, né? Eu sempre oriento ali em Itapema, prefeita, porque se o município não paga precatório, o Tribunal de Justiça intervém no município, que é o que está previsto na Constituição. Não pagar precatório e intervenção. Mas quem é que intervém no governo federal? Quem é que intervém na União? Os estados não pagam precatório e há longos anos, e dizem que não tem dinheiro. Os municípios que são os mais fracos, esses, se não pagarem precatório no ano seguinte, ao protocolo do precatório, você sabe que o precatório, o advogado tem que protocolar até junho de um ano para poder receber ao longo do ano seguinte, lá no Tribunal de Justiça. Aí o município repassa para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça é que paga o cliente e o advogado. Se o município não faz esse aporte desse dinheiro ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por exemplo, que é o que eu conheço mais, o desembargador lá, que cuida dessa parte dos precatórios, ele ameaça, ele oficia o prefeito dizendo que vai intervir no município. Vai tirar o prefeito do cargo porque ele não está cumprindo com o pagamento dos precatórios. Isso é real, isso acontece. Por isso que os municípios não devem precatório. Os municípios se enxugam dali, reservam já um dinheiro certo para fazer esse pagamento. Esses dias eu assinei ali em Itapema mais de 4 milhões de precatórios que foram pagos, de ações antigas que vinham tramitando até que se encerraram. E no âmbito estadual, não há intervenção. Nenhum ministro do Superior Tribunal de Justiça ameaça de intervir no Estado, nem o STF ameaça de intervir no Estado. Às vezes ameaça, daí o governador vai lá, negocia, toca para frente. O IP do Rio Grande do Sul, o Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul, deve bilhões. Eu tenho 2 ações. Uma encerrou, porque a minha mãe recebeu, e a outra era uma tia minha. Depois também desisti. Eu desisti de ser advogado nessa área da Previdência, lá no estado do Rio Grande do Sul, quando eu advogava lá, porque eu vi que eu ia morrer de fome. O juiz recebe o salário em dia. E um bom salário. O promotor recebe em dia e um bom salário. E eu, como advogado, tinha que depender da fixação dos meus honorários pelo juiz e depois depender do Estado em aportar o dinheiro junto ao Tribunal de Justiça para que eu recebesse o pagamento dos precatórios. Ou seja, eu pensei, eu vou ter uma profissão que eu não tenho domínio sobre os meus rendimentos. Quem decide sobre os meus rendimentos não sou eu, vai ser uma outra pessoa. E quem decide se eu vou receber esses rendimentos também é uma outra pessoa, que eu não sei quanto tempo vai demorar. Então eu digo, esquece, eu vou lá vou assessorar prefeito, vereador, que aí eu vou ter um salário certo, um fixo. E algumas ações que não sejam contra o Estado, eu vou militar nessa área. E desistir mesmo. Eu preferi fazer um júri, cobrar do cliente ali na hora, ou fazer uma ação previdenciária, fazer um bom contrato. Mas essas ações contra o Estado são difíceis. Certo, gurizada? Então, olha só. No fim, a gente fez um giro, uma volta, né, para falar um pouco do processo judicial tributário. E aí a gente entrou nessa questão do tempo, né, do quanto tempo demora, muito tempo, né? Essas questões que envolvem o Estado demoram muito tempo. Entre particulares, o tempo é menor. Mas a Constituição prevê que os processos administrativos e judiciais terão duração mais séria, né? Razoável duração, diz a Constituição. Razoável duração de tempo. O que é razoável duração de tempo? Que até hoje, 20, 30 anos deve ser o razoável duração de tempo. Se a gente vive 60, 70, 80, 30 anos é metade do tempo. Eu que estou com 61, essa ação eu fiz com 30. Eu fiz com 31 anos.
já completei 61 anos, então faz 30 anos que essa ação está esperando pagamento precatório em Porto Alegre. E esse dia liguei para minha tia com 95 anos e digo, tia, vamos fazer um acordo. Eles propuseram um acordo, a senhora abre mão de 40% do valor e eles pagam. E ela disse, não quero, quero tudo. Gaúcha, alemã, cabeça dura. Falei com a filha dela, minha prima, a mãe não quer. Ela disse que pode deixar, um dia vai cair no bolso dos filhos aqui, tá tudo certo. Eu, que não quero esperar tanto tempo mais, fiz o acordo para receber os honorários. E era a minha merreca de honorário também. O juiz estabeleceu lá em 3, 4 salários mínimos. Então, para mim, receber 4 mil, ou receber 3 mil, dava a mesma coisa. Então, eu digo, melhor receber os 3 mil, já faz 30 anos. Eu perdi tanto com isso que eu... Corrigido, claro. Mas como o juiz fixou em salário mínimo, corrigido pelo salário mínimo, né? Na hora do pagamento, corrige o salário mínimo. Não é o salário mínimo da época, é o salário mínimo do pagamento. Aí me ferrei, não adiantou nada. Nem vi se entrou na minha conta esse tal dele. Não que eu ganhe bem, não, mas é que nem notei se pagaram, até nem quis nem me preocupar com isso. Não é fácil essa vida dele. Então tem que ter aqui, né, um saláriozinho aqui na Univale, um saláriozinho no escritório, fazer algumas assessorias e tal, e vai se virando. Que depender, às vezes, de decisão judicial não é fácil, né? E do tempo, ainda mais que os precatórios são demorados, muito demorados. Repito, a não ser que seja contra um município, que o município está pressionado ali pelos desembargadores e aí os municípios pagam mais rapidamente. O processo, vamos abrir aqui, essa unidade 3, então, né, unidade 3, processo judicial tributário. Nós temos aqui 3 itens que eu preciso discutir com vocês. As características gerais do processo judicial, que nós vamos ver hoje, e as garantias constitucionais à justiça, que também são garantias postas pela Constituição de 88, muito importante, ou seja, a todos é dado o direito de ingressar em juízo, desde que haja cerceamento ou ameaça ao direito qualquer. Características gerais do processo judicial, garantias constitucionais da justiça e as espécies de processos judiciais que nós vamos ver na aula que vem. Depois das bancas do dia 16, né? 16, acho que é a semana que vem, né? Hoje, 9, 7 e 16, isso, 9, 7 e 16. Então, hoje nós vamos ver o item 1 e o item 2, características gerais do processo. O processo judicial, falando de forma ampla, não só o tributário, de forma ampla, ele serve para o controle de legalidade dos atos. No caso do processo judicial tributário, especificamente, é o controle da legalidade dos atos administrativos, praticados pelo fiscal tributário, praticado pelo secretário da Fazenda, pelo auditor fiscal. Ou seja, eu levo ao judiciário algo que eu entendo que está ilegal. Eu suscito a participação no processo do Poder Judiciário, porque eu disse, olha, no âmbito administrativo eu não fui bem entendido, eu fiz uma impugnação a um lançamento de um tributo feito pela fiscalização, ou pela auditoria do município, do Estado. Eu fiz uma impugnação, fiz recurso, não tive sucesso, eu estou trazendo para o âmbito do Poder Judiciário essa discussão novamente. Então, o controle de legalidade dos atos administrativos podem ser suscitados em juízo. Por quê? Porque a Constituição garante que sempre que eu tiver uma lesão ou ameaça lesão a um direito meu ou do meu cliente, eu posso ingressar e pedir que esse controle de legalidade seja feito pelo Poder Judiciário. No caso do processo judicial tributário, o primeiro controle de legalidade foi lá no âmbito administrativo, que é o que nós trabalhamos até agora. Agora, eu estou indo para o judiciário. Por quê? Porque eu quero alguém isento, entre aspas, pelo menos um pouco mais isento, mas que a pessoa seja imparcial no julgamento.
Porque aqueles julgamentos que acontecem no âmbito... Deixa eu ver se eu consigo pegar essa câmerazinha do lado aqui. Aqueles julgamentos... Vocês estão me vendo na câmera pequena aqui ao lado ou não? Então, tá. Para mim tá escuro aqui, mas se vocês estão me vendo, tá bom. Então, o primeiro controle de legalidade sobre atos administrativos é no próprio Poder Executivo, né, que quer cobrar o tributo. Se eu não estiver satisfeito com o que aconteceu no âmbito administrativo, eu tenho o direito de levar o meu cliente até o Poder Judiciário. Então, eu posso dizer assim, meu amigo, a gente fez a impugnação, um fiscal autuou tua empresa, disse que tu está devendo o tributo, a gente impugnou, foi julgado improcedente, a gente recorreu, foi julgado improcedente. Ou seja, eles entendem que os atos deles estão legais, mas eles são parciais, eles não são imparciais, muito menos eles são isentos. Eles têm uma carga de não isenção muito forte. Vamos recorrer ao judiciário? Vamos. Então, vamos levar ao Poder Judiciário o controle da legalidade daqueles atos feitos pelo fiscal, pelo auditor lá no âmbito administrativo. O administrativo, mesmo que tenha sido encerrado, não exclui que eu acesse ao judiciário. Isso foi dito antes aqui, eu acho que teve uma aluna aqui que perguntou e se deu por satisfeita, né? Quem foi aqui? Alguém falou... Um aluno aqui falou, né? Entendido, acho que é a Flávia, né? Então, o fato de eu ter discutido aquele lançamento e aquela cobrança, aquela exigência do pagamento de um tributo, que eu, como advogado, entendo indevido, o fato de eu ter discutido no âmbito administrativo não exclui que eu possa levar essa discussão para o judiciário. Agora, repito, que eu já disse antes, caso ingresse no judiciário, não cabe mais discutir no administrativo, porque a decisão do judiciário será superior à decisão no âmbito administrativo. Então, o controle de legalidade, por fim, é feito no judiciário. Professor, e se o seu cliente entende que não deve ingressar em juízo? Aí ele se deu por satisfeito e entendeu legal as ações administrativas, as ações praticadas na esfera administrativa. O Hermes pergunta, o ingresso no judiciário encerra o processo administrativo? Sim, se for o mesmo caso, se forem as mesmas partes, sim. Por exemplo, se eu apresentei uma impugnação no âmbito de lançamento, assim que o município, se for no âmbito do município ou do Estado ou da União, assim que o ente souber que existe uma ação no judiciário, ele vai dizer, ó, meu amigo, aqui no âmbito administrativo nós não vamos discutir mais, agora está tudo judicializado. Encerra o processo, informa a pessoa, olha, em função do ingresso no Poder Judiciário para discutir o mesmo assunto, a mesma matéria, a mesma cobrança do tributo, não cabe mais discutir no âmbito administrativo. Professor, mas não dá para fazer um acordo no processo administrativo? Depende do acordo. Se tiver previsão legal, sim. E informar o judiciário para que o judiciário encerre a ação, sim. Aí desiste da ação no Poder Judiciário, mas só no caso de acordo. Só no caso de acordo. Então, é melhor fazer o acordo direto lá no Poder Judiciário e respingar esse acordo no processo administrativo. É melhor vir do judiciário para o administrativo e não ir do administrativo para o judiciário. Então, fechado o acordo no âmbito do Poder Judiciário naquela ação, contaminará, claro, o processo administrativo que será encerrado. Quando eu atuei nas procuradorias municipais, aí que eu atuei, o contribuinte às vezes vinha lá e dizia, doutor, eu apresentei uma impugnação, mas o meu advogado já resolveu fazer uma ação judicial. Ele achou mais tranquilo fazer uma ação judicial sobre isso e tal. Mas eu queria conversar sobre esse processo administrativo. Meu amigo, não tem mais conversa nesse processo administrativo. No momento que tu constitui o advogado para discutir isso no âmbito da justiça, nós vamos conversar lá. Só lá. Aqui nós não vamos conversar mais. Cerrou aqui. Porque não adianta nós se discutir aqui se não está sendo discutido no âmbito do judiciário. Vamos discutir lá. Foi uma opção. A opção sua foi levar para o judiciário. É lá que vai ser discutido. Porque lá tem mais força, mais imparcialidade. O juiz vai aplicar a lei, vai fazer controle da legalidade com certeza melhor que nós. Então, optou em ir para lá, é lá que nós vamos conversar. E eu encerrava o assunto, não ficava mais discutindo no âmbito administrativo. Certo?
A segunda característica do processo judicial tributário é a ausência de leis processuais específicas para as ações que envolvem o processo judicial tributário, exceto duas ações, que é a ação de execução fiscal, que está aqui na pedra, essa aqui, a Lei 6.830, e a Lei da Cautelar Fiscal, que é aquela ação que busca preservar o direito futuro, ou seja, impedir que o devedor se desfaça dos bens e tal. Então, uma ação cautelar é para bloquear bens, bloquear valores dos devedores, em tese, para que eles não se desfaçam dos bens e depois não consigam cumprir com a sua obrigação tributária. Então, como há uma ausência de leis processuais específicas para os processos judiciais tributários, usa-se o Código do Processo Civil. Usa-se o Código do Processo Civil para ação declaratória, ação anulatória, consignação em pagamento, tudo são ações possíveis no âmbito do tributário. Ação de repetição de indébito, mandado de segurança, tudo. O mandado de segurança tem uma lei específica, né, a 12.016. Mas, se não houver lei específica, aplica-se, então, as regras processuais para os processos judiciais tributários, as regras do Código de Processo Civil. O Estado, quando executa uma dívida fiscal, usa a lei da execução fiscal, Lei 6.830, essa que está no quadro aqui. Nós vamos trabalhar isso lá na aula que vem, a ação de execução fiscal, suas características. Eu só estou citando aqui que para o Estado existe uma lei para cobrar o tributo. Para o contribuinte não existe uma lei processual para que ele possa utilizar, uma lei processual específica. Então, o contribuinte, para poder produzir uma petição no âmbito administrativo, no âmbito judicial tributário, perdão, ele tem que se utilizar dos ditames do Código de Processo Civil. Professor, eu quero consignar em pagamento um tributo que eu entendo que eu devo e eles estão me cobrando 2 vezes o mesmo tributo, o Estado está me cobrando, a União está me cobrando, o município está me cobrando, sei lá, e eu entendo que eu só devo para o município. Então, vamos consignar o pagamento para o município. Onde é que eu vou achar as regras para essa ação de consignação de pagamento? Lá no Código de Processo Civil. Então, eu me utilizo subsidiariamente do Código de Processo Civil para tramitar processualmente as ações judiciais tributárias. Já o Estado tem, sim, uma lei específica para executar os créditos tributários, que é a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830/80. E se houver demonstração de que o devedor está se desfazendo dos seus bens, ou de valores, ou separando a mulher separando o homem, ou querendo fugir do país, aí a cautelar fiscal é uma ação também a serviço do Estado para que o Estado garanta o pagamento futuro de um tributo ou de uma outra dívida fiscal não tributária que é possível também ser executada. Ok? Segunda regra, segunda característica geral do processo judicial. O processo de conhecimento, ele está presente em todos os processos, né? Só que no processo de execução fiscal, esse processo de conhecimento não vai existir, não vai acontecer. Professor, o que é o processo de conhecimento? É aquela fase entre a petição inicial e o julgamento do juiz. Quando a pessoa protocola uma petição inicial, o juiz abre prazo para que o demandado, o executado, apresente a sua defesa, né, e as suas provas. Então, o juiz passa a tomar conhecimento dos argumentos de A, que entrou com uma ação contra B. Então, tomar conhecimento do que diz A e do que diz B em um processo é o que a gente chama de fase de processo de conhecimento. No processo de execução fiscal, prestem bem atenção, o Estado já tem uma certidão de dívida ativa para executar. Portanto, o Estado não quer discutir da onde veio essa dívida, porque isso já foi discutido lá no âmbito administrativo. E essa certidão de dívida ativa tem força para execução judicial. Embora seja uma certidão extrajudicial, uma certidão administrativa, ela serve, porque a lei prevê assim, de fundamento, ela serve de amparo para uma execução no âmbito do Poder Judiciário. Vejam a força que tem uma certidão de dívida ativa acerca de um tributo ou de uma dívida não tributária cujo crédito seja do Estado. Então, o processo de conhecimento, como característica geral, ele deveria acontecer em todos os processos, mas nesse caso do processo de execução fiscal,
como o ato é um ato unilateral de cobrança apoiado numa certidão dívida-ativa, o Estado não está nem aí para o processo de conhecimento, e nem acontecerá. Só acontecerá o processo de conhecimento se o executado apresentar o embargo à execução. Se ele trouxer uma petição de embargo à execução, aí vai abrir o contraditório na execução fiscal e aí terá um processo de conhecimento. Então, o processo de conhecimento é de iniciativa de quem? Do contribuinte, nunca do Estado. O Estado ele se acha no direito de cobrar baseado numa certidão que ele mesmo produziu lá no âmbito do processo administrativo fiscal. A pessoa deixou de pagar um tributo, essa pessoa será física ou jurídica, será inscrita em dívida ativa, dessa inscrição em dívida ativa será emitido pelo auditor uma certidão, e essa certidão é suficiente para executar a dívida na justiça. Então, o processo de conhecimento se deu onde? No âmbito administrativo, até produzir a certidão. O juiz recebe a petição com essa certidão e acredita no Estado. Só que ele intima o devedor, o executado, para que se manifeste no prazo, ou pague ou embargue. Se o devedor, que é o contribuinte, embargar, bom, aí tem que trazer provas, por que está embargando, quais são os argumentos do embargo. Aí até o juiz vai aceitar, discutir, querer conhecer os argumentos do contribuinte. Mas vejam que o processo de conhecimento só acontecerá por iniciativa do contribuinte, não por iniciativa do Estado. Em processos judiciais comuns, outros, processos trabalhistas, processos civis, sempre haverá o processo de conhecimento. A discussão acerca dos fatos se dá dentro do processo. No caso do direito tributário, não haverá discussão na execução fiscal, porque ela se baseia numa certidão previamente posta e produzida num processo administrativo, e não no processo judicial que está sendo intentado. Está claro isso? Outra característica importante é o juiz natural das causas tributárias. O juiz natural. O que é um juiz natural? O que é o juiz natural? O que é o juiz natural? É o juiz com competência para julgar aquele assunto, aquela causa, né? Qual é o juiz natural de uma ação trabalhista? O juiz do trabalho. É o juiz competente para a causa que está se querendo propor. Então, aqui está muito simples, pessoal, nessa letra E aqui do slide. Competência para julgar. Os tributos federais são julgados aonde? Na Justiça Federal. Então, contribuição previdenciária do INSS, questões ligadas ao Fundo de Garantia, questões ligadas a impostos federais, taxas federais, todas tramitarão na Justiça Federal. No caso aqui nós temos a Subseção Judiciária Federal em Itajaí. Então, se tu tem domicílio aqui nessa região, o juiz natural dessas ações será em Itajaí, na Justiça Federal, se envolver tributos federais. Já se envolver tributos estaduais ou tributos municipais, seja IPTU, contribuição de melhoria do município, taxas municipais, ICMS estadual, ITCD estadual, ITBI municipal, ICM estadual, aí Justiça Estadual. Professor, tributos estaduais, tributos municipais, Justiça Estadual. Por que não vai para a Justiça Municipal? Porque não existe Justiça Municipal. Não tem poder judiciário municipal no Brasil. Acho que em lugar nenhum no mundo, mas no Brasil não tem. Então, se nós tivéssemos os três poderes no âmbito do município, provavelmente os tributos municipais seriam discutidos na Justiça Municipal. Como nós só temos Justiça Federal e Justiça Estadual, se for tributo federal, Justiça Federal, se for tributo estadual ou municipal, o juiz natural é a Justiça Estadual. Então, quando eu der o problema para vocês lá na M3, prestem atenção. A primeira coisa é descobrir qual é o juiz natural da causa. Se o problema tratar de tributos federais, o endereçamento é o juiz da Subseção Judiciária Federal, ao juízo da Subseção Judiciária Federal de Itajaí, sei lá. Se for tributo estadual ou municipal, ao juízo da Vara da Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina ou da comarca de Balneário.
Tá certo isso? Não esqueçam de acertar o endereçamento da ação. Não esqueçam disso. Pessoal, é um erro muito comum. Eu dou um estudo de caso falando só de tributos federais e os alunos endereçam a petição ao juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual. Gente, se eu estou falando de tributo federal, o endereçamento ao juízo da Subseção Judiciária Federal de Itajaí. Se eu der aqui na região. Certo? Num passado recente, eu até nem queria comentar isso, mas num passado recente, as ações de imposto de renda em Balneário eram protocoladas na Justiça Comum aqui em Balneário, porque eles entendiam que não tinha Justiça Federal em Balneário. Então, a própria Constituição deixava dúvida. Mas agora está eliminado isso, está resolvido isso. Tributos federais, Justiça Federal. Tributos estaduais e municipais, Justiça Estadual. Inclusive, tem uma vara de execução fiscal em Florianópolis que concentra todas as execuções. Eu não sei se é uma vara especializada lá em Floripa, que concentra todas as execuções fiscais dos municípios aqui da região. Antes tinha um juiz em cada comarca, em cada fórum tinha um juiz da Fazenda, um juiz da Vara da Fazenda. Agora, eles especializaram essa Vara da Fazenda e concentraram as ações todas, elas são distribuídas, mas elas são jogadas para uma central de execução fiscal, que ficou mais rápido, mais fácil. São juízes preparados, mas que vão cuidar só disso. Então, deu uma agilidade muito grande às ações de execução fiscal, por parte do município, por parte do Estado aqui em Santa Catarina. Então, foi especializado isso para uma central, e lá na central ele é distribuído para os juízes lá, e tem juízes só para isso. Mas não esqueçam de endereçar de forma correta. Vocês tiveram uma discussão no STF recentemente, que anularam as decisões do Sérgio Moro, que era juiz federal, porque entenderam que ele não era juiz natural da causa envolvendo o ex-presidente Lula no sítio de Atibaia e no triplex lá do Guarujá. Porque entenderam os ministros do STF que aquelas ações eram referentes, não eram referentes à Petrobras, e que a Vara da Fazenda Pública lá a Subseção Judiciária Federal de Curitiba só deveria tratar das questões ligadas à Petrobras. Porque havia um doleiro que desviou um dinheiro da Petrobras lá, e daí ficou lá naquela vara de Curitiba. Daí tudo que era da Petrobras começou a ser dirigida para lá. E aí o advogado do ex-presidente Lula brigou, dizendo que o Moro não era o juiz natural, e de fato agora no STF foi julgado isso em definitivo, e jogaram as ações para a Subseção Judiciária de Brasília, porque ele era presidente da República na época e tal, então o juiz natural seria Brasília. A juíza de Brasília já arquivou o processo do tal do sítio de Atibaia, então esse já morreu, inclusive, nem vai tramitar mais. E o outro, não sei se por prescrição também não vai morrer também. Mas a importância de vocês enxergarem qual é o juiz natural da causa, para que não errem nesse sentido, certo? Bom, o item 2 do nosso assunto de hoje são as garantias constitucionais ao acesso à justiça, né? No Brasil termina em pizza, mas o devido processo legal tem que ser obedecido, né, Gilson? Se houve erro e o STF entendeu que isso aconteceu, não é nós que vamos julgar, né? Porque a gente, no momento que tu se torna advogado, Gilson, cara, não sei, tem que lutar, né? Tu vai lutar com as armas que tem. Se o STF, em última instância, decide uma coisa, tu vai fazer o quê? Essa é a regra do jogo. Eles podem estar certos, eles podem estar errados, mas tu não tem para quem recorrer, né, dessa decisão. Se tu acha que está errado, ou se tu acha que estava certo, tanto faz o ponto de vista de cada um de nós, mas como nós somos advogados, nós temos que submeter às instituições que regem o direito, né? Então eu fico pensando, mas eu acho que o STF errou, eu acho que o STF acertou. A minha opinião não interessa muito, não vai mudar nada. Quem toma a decisão é o STF, eu não sou ministro do STF, quem sabe um dia possa ser, eu acho que até pela idade nunca mais vou ser, e nem quero ser. Mas nós temos que nos
É tipo jogo de futebol, existe um árbitro, né? Se o árbitro deu o cartão vermelho, ele não vai voltar atrás. Agora com o VAR até às vezes ele volta, mas, cara, é a decisão dele, ele é a última instância ali né? Então, para crimes tem que haver justiça, aí teríamos que definir o que é justiça, temos que definir qual o tempo para que se faça essa justiça, porque nos crimes também tem prescrição, né? Existe prescrição na justiça. Então, se tu matar alguém e ficar aí uns 20 anos sem ser encontrado, vai prescrever essa. O crime houve, tu foi o homicida, mas a sociedade, pelas suas regras que foram criadas, não tem mais o direito de te condenar. Sim, mas tu cometeu o crime. Sim, eu sei. Então, como é que tu não vai ser julgado mais? Porque decorreu muito tempo. Botar um VAR no STF, mas existe STF no VAR, eles têm lá os pré-julgados, né, as súmulas deles lá, que no fundo é o VAR, né? Ó, vamos lá na súmula ver o que diz a súmula. Só que às vezes eles mudam o VAR, né? Eles mudam a súmula e mudam o VAR, né? Essa questão da prisão em segunda instância, já teve decisão pela prisão, já teve decisão pela não prisão, e depois teve a decisão pela prisão, e agora teve decisão novamente pela não prisão. Ou seja, são interpretações que se faz do texto constitucional a cada tempo. Quem sabe porque envolve pessoas diferentes, né? Tecnicamente falando, a Constituição é clara, né? A prisão, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Então, não existe como entender que haja possibilidade de prisão em segunda instância se há terceira instância, quarta instância. Então, por que o STF lá atrás disse que podia, agora diz que não podia? Então, no fundo, são decisões menos técnicas e mais políticas, né? Depende de quem está envolvido, que momento isso aconteceu, etc. E tal. E esse presidente, ou presidente, tem coisa para todos os lados. E o STF é nomeado pelos presidentes, então eles não têm isenção. Vocês estão entendendo agora? Os ministros do STF não têm isenção. Eles podem até querer ser imparcial, mas a isenção que eles não têm contamina a imparcialidade deles. Deveriam ser crimes imprescritíveis, né? Existe a empresa... Oi. Atrás de um manto de uma presidência da República, os crimes cometidos pelo tal deveria ser imprescritível. O que é engolir Gilson, o que é crimes que foram cometidos. O que é imprescritível é a cobrança do dano ao erário. Se o ato de improbidade trouxe dano ao erário, para julgar a improbidade são 8 anos. Prescrevem 8 anos agora, pela lei nova, pela mudança da lei de improbidade. Se o processo ficar parado 4 anos, metade dos 8 já prescreve, já há uma prescrição intercorrente no processo. Agora, se a pessoa for condenada, sem prescrição, ela for condenada e foi condenada a devolver um dinheiro para o erário, né, para o Estado, essa devolução, esse processo de cobrança para essa devolução acontecer, isso é imprescritível. O que não é imprescritível é a condenação. Então, se não condenar dentro da prescrição, não condena mais. Mas se condenar dentro do prazo máximo prescricional, a ação de cobrança desses valores, esse não prescreve. A pessoa vai até o fim da vida devendo. Se ele não tiver dinheiro, lógico que não vai pagar. E se ele deixar herança, os herdeiros vão pagar. Porque é imprescritível a ação de cobrança desses valores que trouxeram prejuízo ao Estado. Isso é imprescritível, está na Constituição isso, inclusive, estabelecido. Havia confusão na interpretação literal desse texto, porque o Tribunal de Contas, por exemplo, de Santa Catarina, achava que o julgamento do prefeito era imprescritível, o prazo de julgamento do prefeito. E eu sempre defendia lá no Tribunal de Contas, não. Para julgar o prefeito tem que ter um prazo. Depois de 5 anos, prescreveu. Agora, se ele foi julgado dentro dos 5 anos, sem ter ocorrido a prescrição, aí, claro, a cobrança desse valor que ele está devendo é imprescritível, que é o que diz a Constituição. Eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado, eu estou dizendo que isso está escrito na Constituição.
Às vezes, o que está escrito na Constituição não é o que nós achamos certo, mas isso está escrito na Constituição. E um julgador precisa, ainda mais membros do STF, eles precisam respeitar o que está escrito na Constituição. Eles não têm que, ao interpretar, criar novas legislações, novas regras. A regra do jogo é o que está na Constituição. Se na Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, em ação penal, condenatória, isso é muito claro. Professor, mas eu não concordo com isso. Bom, tu concordar ou não concordar não quer dizer que isso não esteja escrito lá na Constituição. Se isso está escrito na Constituição, mude-se a Constituição. Ah, professor, mas isso é cláusula pétrea. Então, isso só será possível mudar isso se fizer uma nova Constituição, com outras cláusulas pétreas. Quando tiver essa Constituição de 88, isso é uma cláusula pétrea, concordando eu ou não. Concordando eu, concordando vocês ou não, ou concordando eu ou não com essa situação. É o que está escrito ali na regra. Professor, mas aí o senhor falou que ação de cobrança de valores que trouxeram prejuízo ao erário, após a sentença, elas são imprescritíveis. Certo, mas... Imprescritíveis. Imprescritíveis, mas após o trânsito em julgado? Após o trânsito em julgado da ação condenatória, né? Sim, mas daí o cara pode também recorrer, fica mais ou menos como a criminal, segunda instância. Não, eu não sei como é. Eu diria assim, ó, tu cometeu um ato de improbidade administrativa, certo? E aí o ato de improbidade tem uma lei específica, que é a LIA, né? Lei da Improbidade Administrativa, Lei 8.429, eu acho que é. Essa lei da improbidade diz, ó, o inquérito prescreve, se o inquérito não for concluído em um ano, 365 dias, ele pode ser prorrogado por mais um ano. Então tem um prazo prescricional para o inquérito, já tem um prazo prescricional. Se for a partir do ato, o ato da improbidade aconteceu, o inquérito a ser promovido pelo Ministério Público tem um ano prorrogável por mais um ano. Tudo bem, o inquérito se encerrou antes de um ano, então não prescreveu o inquérito. Aí tem que haver, em 8 anos tem que haver, aliás, em 30 dias, é o que diz a lei nova da improbidade, 30 dias após o encerramento 8.429, de 92. 30 dias após o encerramento do inquérito, tem que protocolar a ação de improbidade. Então, o Ministério Público tem pressa, ele tem que correr. Se ele não protocolar, ferrou. Perdeu todo o inquérito e não vai ter improbidade mais. Se ele protocolou, interrompe a prescrição. Aí, o prazo seria 5 anos. E esse prazo interrompe com a petição protocolada no Poder Judiciário. Protocolou no Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário não decidir em 4 anos, a lei nova da improbidade, a lei nova não, a lei que alterou essa lei da improbidade, diz que operará a prescrição intercorrente, que é a prescrição aquela que acontece dentro do processo, intercorrente, durante o correr do processo. Então vejo que nós temos aí uma mudança que ajeitou a vida de muita gente que estaria condenado, mas que agora poderá ser candidato, porque estará com a ficha limpa, em função de que os prazos de prescrição foram diminuídos substancialmente e como beneficia o infrator as leis penais ou leis sancionatórias, elas retroagem para beneficiar, todos os que já tinham mais de 4 anos de processo que não está julgado, os processos serão arquivados. E essas pessoas que não estarem condenadas por improbidade, quem sabe, poderão ser candidatos. Então, os candidatos que querem ser candidatos, por aqueles que normalmente estavam sendo condenados por improbidade. Então, quem está sendo condenado por improbidade faz uma lei e altera a lei da improbidade. Professor, mas isso está errado, isso é imoral. Eu sei, tudo certo, tudo isso que vocês estão dizendo, com certeza vocês têm razão, e eu também concordo. Só que eu faço o quê? O que eu posso fazer contra isso? Só se eu for deputado federal um dia, ou vocês forem deputado federal, se você candidato a deputado federal, e cheguem lá e façam um barraco lá e dizem, não, está errado isso aí. Mas é isso que está. O que eu quero dizer para vocês é que essa é a regra do jogo, e a regra do jogo é mudada favoravelmente ao infrator.
e durante o jogo. Vejam que a regra está sendo alterada durante o jogo. Como a lei da ficha limpa ninguém quer mexer, eles mexeram na lei da improbidade, que é a lei que mais condenava as pessoas a ficar na ficha suja. Então, para que ele escape da lei da ficha limpa, ele buscou escapar da improbidade. Professor, mas isso é o fim, isso é horrível, isso é imoral. Tudo certo, vocês têm razão. É uma festa, é isso aí. Mas essa é a regra. Agora essa é a regra. Mas o governo sancionou essa lei? Claro. O Bolsonaro sancionou agora, recentemente, essa lei de 2021. Não, e beneficia o Congresso mesmo, né? Todo o Congresso. Contra a corrupção. Beneficia mais mais o executivo do que o legislativo, porque o executivo normalmente tem mais processo de improbidade do que o próprio legislativo, né? Quer ver a data da lei? Vamos ver aqui, 8.429. Vamos abrir aqui. Gilson é mais rápido que eu, mas vamos tentar aqui. 8. É de 92, professor? Essa é a lei, mas agora vocês vão ver qual é a 8.000, lei 8.000... 14.230. Lei da improbidade administrativa, aqui ó, vão no artigo 24, 23 ou 24, acho que 23, na lei da improbidade, quer ver? Fala de prescrição, eles alteraram só o capítulo, eles alteraram tudo em 2019 e agora alteraram em 2021. Artigo da prescrição. Em ação para aplicação das sanções previstas nessa lei, prescrevem 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, no dia em que cessou a permanência. Aí lá no parágrafo 5º dessa lei de improbidade, diz assim, interrompida a prescrição, o prazo começa a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput. Então, interrompida a prescrição, agora não é mais 8 anos, agora é 4. É 8 para prescrever originariamente, mas depois de interrompido uma vez, agora basta que 4 anos fique parado o processo que ele vai ser reconhecida a prescrição. Aí no 8º diz assim, o juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º, transcorra o prazo previsto no parágrafo 5º, que é 4 anos, incluído pela Lei 14.230 de 2021. Quem é que sancionou essa lei em 2021? Deve estar aqui o nome do bonitinho, vamos ver aqui. Está aqui, ó. Jair Messias Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, Ciro Nogueira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, essa lei foi feita pelos deputados, eu acho, né? Mas foi sancionada pelo presidente da República, diminuindo de 10 para 8 anos, e caso haja interrupção do prazo originário de prescrição, dentro do processo, em 4 anos, tudo vai para o arquivo. Só mesmo se o presidente vetar, volta para a Câmara para ser daí derruba o veto, e aí não aceita o veto, eles promulgam de qualquer forma. Isso. Mas pelo menos o presidente tinha que ter se manifestado, pelo menos. Essa lei do Collor, essa lei é do Collor, de 92, vê? É a lei do Collor de mesmo. Collor dizia que ia caçar os Marajá, essa lei é dele, Dispõe sobre sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa de que trata o parágrafo 4º, artigo 37 da Constituição e da outras providências. Essa lei é de 92 foi alterada agora substancialmente em 2021. Foi alterada para pior, para beneficiar todos os que estavam sofrendo processo. Então, se vocês forem lá no artigo 23, vocês vão ver a bandalheira. Que dia foi, Flávio? 26 de outubro, agora. Até tem uma aluna minha aí, não sei se é minha aluna aqui,
ela fez o TCC dela, que vai ser apresentado semana que vem, se vocês quiserem assistir, na terça-feira. Eu tenho uma aluna que escreveu sobre as modificações da lei de improbidade, que aconteceu agora, em outubro. A Flavinha aqui, ó, Flávia Almeida. Dia 26, né, Flávia? É de manhã ou é à noite? Tua banca. Que horas é a banca? Nem vi, eu não mandei para ti o cronograma, tu não viu o cronograma já? Então a Flavinha escreveu sobre isso, sobre as mudanças na lei de improbidade, né? A gente fez umas adequações, no fim eu convenci ela de falar só sobre essas mudanças. Então é uma abordagem recente, claro, inicial sobre isso, né? Vai ter muitos livros, trabalhos sobre isso ainda. Mas a Flávia foi corajosa nesse sentido, de tentar trazer para a discussão essa alteração na lei aí de outubro, nós estamos em início de novembro, e tem muitas lacunas que vão ser interpretadas pelo STF e tal. Mas, parabéns, Flávio, pela coragem de tratar desse assunto tão recente, né? Se fosse estudar a lei da improbidade é uma coisa, ela começou a estudar a lei da improbidade, a Flávia, lá atrás, daqui a pouco, em outubro, mudou tudo. Daí eu disse para ela, agora não adianta tu falar do que é passado, a lei foi para os beleléu, agora tem que falar do que foi alterado, ver como... quando a gente faz a tese de doutorado, a gente tem que, no projeto da tese de doutorado, a gente tem que dizer o que pode acontecer que vai te atrapalhar no processo. E então, esse referente que às vezes tu traça para o teu trabalho, às vezes ele se modifica no andar da carruagem. Eu vou dizer eu vou contar para vocês uma conclusão do meu filho quando ele começou a estudar direito. Ele disse assim, pai, e ele foi meu aluno aqui na faculdade. Aliás, excelente aluno esse meu filho, que hoje trabalha no Poder Judiciário. Meu filho disse assim, um dia ele chegou em casa, pai, eu estou estudando algo que pode amanhã mudar, né? E hoje eu estudo o Código do Civil, o Código de Processo Civil, e amanhã eles fazem um outro Código Civil, outro Código de Processo Civil. É verdade isso? É verdade. Daqui a pouco eles fazem uma nova Constituição e aquela que eu estudei na faculdade não existe mais, é uma outra. É verdade? É verdade. Então eu estou estudando algo que é virtual. Algo virtual. Eu estudo algo que existe, mas que pode daqui a uns dias não existir mais. Verdade. A conclusão dele estava absolutamente certa. Porque está aí o exemplo. Tu faz uma monografia falando da lei da improbidade e daqui no final do texto que tu está escrevendo muda a lei da improbidade e o teu texto não tem mais lógica, mais valor, né? Então eu disse para ele, é verdade, tu está fazendo um curso sobre uma ciência virtual, né? Uma ciência que ela é momentânea, ela permanece os princípios e tal, mas as regras escritas em lei, né? Estabelecidas em lei podem mudar com o tempo, né? Medicina, matemática, engenharia, isso não. Geologia, que eu estudei, é uma ciência quase que exata e que permanece no tempo. Algumas mudanças, logicamente, de entendimento acontecem, mas não como direito. O direito tu estudou, daqui a 20 anos, se tu não lê mais nada, aquele direito que tu sabia, não sabe mais. Eu estudei direito do trabalho, não atuei mais no direito do trabalho. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou estar mentindo para ele. Aquela ciência não me pertence mais, embora eu seja advogado. Porque, no fundo, o direito é algo virtual. E eu aprendi isso com o meu filho, né? Isso no decorrer do curso dele. Não sei se vocês concordam, mas é isso que ele... O contraditório. Bom, a inafastabilidade do controle judicial é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 35, né, que diz que todos que têm ameaça acerca do seu direito ou lesão ao seu direito podem ingressar em juízo, né? Então, isso justifica que sempre é possível ingressar em juízo em matéria tributária também, ou em outras matérias que possam cercear um direito. Direito fundamental, pessoal, ele pode ser classificado, até eu li num livro agora recentemente no doutorado, o que é um direito fundamental? É aquilo que está no artigo 5º, sim,
mas é o direito do ser humano de agir. Tudo que o ser humano tem direito de agir, de propor, em nome seu e da sua felicidade, é um direito fundamental. Não é direito fundamental o direito de agir para matar, não. É direito de agir dentro da legalidade. Então, tudo que se faz dentro da legalidade e todo o direito que se dá a uma pessoa de agir, de ser a parte ativa de um processo de sobrevivência, é um direito fundamental, certo? O direito ao ingresso em juízo acerca da proteção de um direito seu, ou para impedir uma lesão a um direito seu, é o que a gente chama de princípio da inafastabilidade do controle judicial. A base legal é constitucional, está lá no artigo 5º, é um direito fundamental, é esse direito de ingressar em juízo. Também é dado o direito de apresentar o contraditório, né, ou a ampla defesa. Vamos pular aqui um pouquinho. O que diz o artigo, o inciso 35 do artigo 5º, né? A lei não excluirá da apreciação judiciária lesão ou ameaça de direito. A lei em si, ela não lesa ninguém, mas a incidência dela, né, pode causar lesão ao direito de alguém. Então, em tese, a gente não ingressa contra a lei, a gente ingressa quando a lei, na prática, trouxer algum prejuízo a alguém. Então, ingressar contra a lei é possível se a lei for inconstitucional, uma ADIM, por exemplo. Mas em si a lei não lesa. Agora, alguém pode causar alguma lesão a outrem e essa pessoa tem o direito de buscar no judiciário uma apreciação por parte do judiciário essa lesão ou mesmo uma ameaça de lesão a um direito. Então, o direito ao controle de constitucionalidade é dado a algumas pessoas, né, que são as ADIMs, e também os terceiros interessados em matéria tributária poderão ajuizar ações também para resgatar os seus direitos. Então, por exemplo, se tu é inquilino e no contrato de aluguel tu ficou responsável por pagar o IPTU e o IPTU foi cobrado a mais, tu como inquilino responsável pelo pagamento do IPTU de forma contratual, né, previsto contratualmente, tu tem como um terceiro o direito de ingressar em juízo também, porque a lesão ou a lesão ao teu direito de pagar certo foi contra ti, não foi contra o proprietário do imóvel. Certo? Certo. Então, se tu quiseres autorizar o proprietário do imóvel a ingressar com a ação, tudo bem, de forma expressa tu autoriza ele, senão o direito é teu. Tu é um terceiro na relação jurídica tributária, mas como tu é o que sofreu a lesão, é tu que tem o direito de ingressar, porque tu fez uma convenção entre os particulares, o inquilino e isso tem que estar expresso no contrato, etc. e tal, certo? O bom até é que o contrato, né, Gil, seja averbado na matrícula do imóvel, né? Mas ninguém faz isso, ninguém aluga um imóvel e averba o contrato no cartório, mas deveria ser assim, para ser mais expresso, mais garantidor desse direito, certo? Se a fiança for... Se a fiança for um imóvel, daí seria registrado, averbado junto à matrícula no RI, né? Se for um bem móvel, aí seria no RTD. Isso, exatamente. Então, aquele terceiro tem também a garantia constitucional à justiça, desde que ele faça parte da lesão, né? Se ele sofreu a lesão. Por exemplo, tu compra um carro e paga o ICM embutido na nota, né? Quem paga é o consumidor final. Se houver devolução do ICMS, teria que chegar até o consumidor final. Então, teria que ter uma autorização do consumidor final para que a empresa pudesse resgatar esse ICM cobrado a maior, por exemplo, né? Então, isso é o que está previsto em lei, inclusive, certo? O contraditório e ampla defesa é o exercício, né, dos argumentos. A diz A, B vai dizer B. Então, A dita o que entende ser o certo e B contradita dizendo o que ele entende ser o certo. E o juiz, de forma imparcial, mesmo que não seja isento, como eu disse, mas de forma imparcial, como ele deveria ser, ele vai julgar o que foi dito por A e o que foi contradito por B. Nessas argumentações de A e de B, é possível produzir provas, trazer perícias, fazer perícias, trazer documentos, etc. e tal, que é a ampla defesa. Então, não confundam
contraditório com ampla defesa, embora sejam dois institutos previstos na Constituição como garantidores do direito das pessoas. Então, contraditório significa a possibilidade de reação, dualidade de opinião. Eu não concordo com o que o autor da ação está dizendo e eu, como réu ou como demandado, eu tenho direito de contraditar o que ele disse. Lembre lá no primário, a professora vinha, vamos ditar, vamos fazer um ditado. Então, a professora ditava e tu copiava. Então, o autor dita o que ele acha que é o certo e o réu, ou o demandado, ou o requerido, né, não interessa o nome, contradita, ele vai ditar outra coisa, dizendo ao contrário. O autor diz uma coisa e o réu diz outra coisa. É a contra-resposta, como diz a Flávia, é uma reação, é uma contraposição. Professor, eu posso concordar com o que disse o autor? Pode. Então, aí tu faz um acordo. Concordar é fazer um acordo. Aí tu vai lá e faz um acordo e resolve a ação. Já a ampla defesa é o direito de quem dita ou de quem contradita, garantida pela Constituição para a apresentação das provas, perícias, testemunhas, depoimento pessoal, etc, etc. Então, é dado a todos que ingressam em juízo o contraditório e a ampla defesa. Os dois devem estar presentes nos processos judiciais. Os dois devem estar presentes nos processos administrativos também, mas principalmente no processo judicial e no processo judicial tributário, que é o que nós estamos tratando, deve ser dado essa garantia a todos, certo? Bom, os objetivos do direito é composição dos conflitos, então o objetivo do processo judicial é compor os conflitos, a vida entre as partes. Aos litigantes, aquele inciso 55, né, do artigo 5º, aos litigantes, trouxe aqui o Gilson, né? Foi o Gilson que trouxe? Gilson. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, vejam que eu ressaltei isso agora há pouco, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O juiz até pode desconsiderar as provas, as perícias, sei lá, depende da imparcialidade ou da parcialidade do juiz, ele às vezes desconsidera alguma coisa, né? Eu entendo como acontece hoje no Chile, né? No Chile tem uma justiça que ela é feita por 3 juízes e não um só. Já em primeira instância é um colegiado de 3 juízes e as pessoas envolvidas no processo não têm os seus nomes divulgados. Então, A entra contra B, A sabe quem é B, B sabe quem é A, mas o juiz não precisa saber quem é A, quem é B. E o juiz não precisa nem enxergar quem é A, quem é B, para que ele possa ser de fato isento e de fato possa compor os conflitos, sem interferência visual do passado da pessoa, do status, do poder, do cargo, da fortuna ou não. Pelo menos é o que me disseram num congresso, foi dito num congresso aqui na Univale um tempo atrás, aqui na Justiça. Teve alguns advogados do Brasil que foram no Chile e participaram lá de uma demonstração da justiça chilena nesse sentido. É o futuro, eu acho, né? Porque se tu é juiz e recebe uma petição de uma pessoa que tu conhece, esse cara é meu conhecido, eu não vou me julgar impedido, mas, eu acho que o cara é legal, tá? Já começa a não ter imparcialidade. O julgamento criminal no Brasil, se depende da cara do cidadão, o juiz já condena ele pela parece que já tem cara de bandido, esse cara tem cara de bandido. Então, às vezes há uma pela cor, pela raça, pelo tamanho, pela altura, pela gordura, pela vestimenta da pessoa, tudo isso, pela aparência, tudo isso importa às vezes num julgamento, quando não deveria importar. Fazer valer o direito incontroverso, acautelar os direitos das partes envolvidas é o objetivo do processo judicial, né? Compor conflitos, apaziguar as diferenças, trazer cautela ao direito das partes, deixar com que as partes possam se manifestar livremente, produzir provas, contraditar o que está dito. Tudo isso são os objetivos de um devido processo judicial que se aplica aqui no caso ao
ao processo judicial tributário. Então, nós temos aqui agora no item 3, que nós vamos ingressar um pouquinho, e já vamos encerrar daqui a pouco, já são 8h30, a gente vai deixar para a próxima aula o estudo das espécies de processos judiciais. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que nós temos a divisão dos processos judiciais que são de interesse do Estado, ações de iniciativa do Estado, e as ações que são de iniciativa dos contribuintes. Essa é uma grande divisão importante que vocês têm que entenderem, saberem e entenderem. Existem 3 ações de interesse do Estado: a execução fiscal, ações judiciais, né? A execução fiscal, a cautelar fiscal e a possibilidade da ação rescisória. Quando transita em julgado uma decisão, é possível desconstituir uma sentença. Caso haja um julgamento posterior em instância superior, pode haver desconstituição de uma sentença por uma ação rescisória, que vocês já estudaram lá no direito civil, no direito de processo civil. Então, as ações de iniciativa do Estado são essas 3. As ações de iniciativa dos contribuintes são 7 ou 8, né? Vocês vão ver no próximo slide. O contribuinte ele pode entrar com uma ação declaratória de direito, pode entrar com ação anulatória do lançamento, pode entrar com ação de repetição de débito, o contribuinte pode entrar com ação de consignação em pagamento, mandado de segurança, pode ingressar, aqui, ó, já está aqui, ó, pode entrar com uma ação rescisória, uma exceção de pré-executividade, nós vamos estudar também isso aqui, pode embargar a execução, que seria uma 8ª, considerado uma ação, mas é parte da execução, né? O embargo da execução é parte da execução. Então, seria as ações de iniciativa dos contribuintes, seriam 7 possibilidades, e as ações de iniciativa do Estado, da União, Estados e Municípios, ou Distrito Federal, são execução, cautelar e rescisória. Advogamos para os contribuintes, às vezes. Podemos contrapor uma ação de execução por exceção de pré-executividade ou embargo, ação declaratória, ação anulatória, ação de consignação, ação de repetição, mandado de segurança ou ação rescisória. Uma dessas aqui, dessas 7 ações, é que eu vou pedir para vocês na M3. Eu vou dar um estudo de caso e vocês vão ter que descobrir qual é a ação que cabe para defender os interesses do contribuinte. Se é uma exceção, se é uma declaratória, se é uma anulatória. E eu vou explicar para vocês quando cabe a declaratória, em que momento cabe a ação declaratória, em que momento cabe a ação anulatória, em que momento cabe a ação de consignação, em que momento se lança a mão da ação de repetição de débito, quando é possível um mandado de segurança contra a autoridade fazendária e quando é possível propor uma ação rescisória. Então, a partir da aula que vem, aula que vem tem banca, dia 16, né? Daqui a 7 dias temos banca. Eu tenho 3 bancas de manhã e 2 bancas à noite. Então, eu vou estar no meu escritório fazendo as bancas, vou passar o link para vocês vão assistir as bancas. Passado as bancas da semana que vem, passado a semana de monografia, essas ações. E aí eu vou falar também das ações de controle de constitucionalidade, que é o controle difuso, ou controle concentrado, que são as ADINs, e as ações de interesse coletivo, ação popular e ação civil pública a ser proposta por entidades ou pelo Ministério Público. Então aqui, Gilson e demais amigos, Flávia e demais amigos, anotem aí, vamos iniciar depois da semana de bancas, que é a semana que vem, nós vamos iniciar nesse slide número 15. Vamos começar a trabalhar o que é uma ação de execução fiscal. Vamos entender a lei 6.830. Então, a partir da semana depois da semana de bancas, slide 15. Anotem aí. Tá, Gilson? Ok? Tá anotado? Sim, mestre, está anotado. Então, a gente vai trabalhar essas bancas na semana que vem. Algumas bancas são de matéria tributária, me parece. Eu tô com não sei quantos, 12 alunos aí que eu estou orientando, que eu já nem sei mais quantos alunos. Então, vamos encerrar essa aula hoje. Nesse ponto, eu não quero entrar nas ações em espécie, porque demora um pouco para falar sobre elas. Então, eu vou deixar para a aula depois da semana de monografia. Nós vamos ter 2 aulas para entender essas ações específicas. Depois, no estudo de caso, a gente vai dar um caso, vocês vão escolher a ação e vão desenvolver uma petição inicial acerca dessa ação.
eu posso dizer que a pessoa pagou errado e quer receber de volta, aí vocês vão escolher a repetição de indébito e vão propor uma ação de repetição de indébito. Então, vocês vão endereçar para o juiz certo, vão justificar a base legal dessa ação de repetição de indébito, por exemplo. Depois vocês vão falar do mérito e a base legal do mérito. Eu vou ensinar vocês rapidamente como é que se produz uma petição, embora vocês tenham aí uma disciplina, né, de prática jurídica, tributária e tal, vocês devem fazer várias peças. Mas eu aproveito essa minha experiência, a base teórica, para que a gente possa também aqui exercitar um pouco na prática. Senão fica no mundo da teoria, eu fico falando das ações em espécie e vocês não conseguem praticar isso. E daí vocês daqui a pouco estão dentro de um escritório, cai um cliente lá de matéria tributária e vocês não vão saber o que fazer com aquele cliente. Então eu vou tramitar com vocês aqui algumas ações, vou comentar alguns casos, e a gente vai exercitar, e na M2 vai ser uma peça aos moldes daquele estudo de caso, só que agora, em vez de fazer um recurso ou uma impugnação, vocês vão fazer ou uma ação anulatória, ou uma ação de consignação e pagamento, ou uma repetição de indébito, ou um mandado de segurança, depende da situação, e será a nota da M3. Então, encerramos aqui a 13ª aula do segundo semestre de 2021, de Direito Tributário 2, e com isso eu paro a gravação e passamos a chamada que vocês vão me ajudar a fazer aqui rapidamente para que a gente possa encerrar o assunto, tá ok?